Se você acha que essa história foi injusta, deixe seu like agora. O que vem a seguir vai mudar tudo o que você aprendeu na escola. Paris, 1901. Enquanto Santos Dumont voava em público, diante de multidões e comissões científicas, os irmãos Wright se escondiam nos Estados Unidos, recusando demonstrações e protegendo segredos comerciais. 2 caminhos, 2 homens, uma única verdade foi enterrada. E o preço disso foi muito mais alto do que você imagina. Para entender o colapso de Dumont, precisamos cruzar o oceano até as dunas isoladas de Kitty Rock, na Carolina do Norte. Dezembro de 1903. Wilbur e Orville Wright, 2 mecânicos de bicicletas de Dayton, Ohio, alegavam ter realizado o que todos julgavam impossível: o primeiro voo controlado de uma máquina mais pesada que o ar. Mas há um detalhe que a historiografia americana costuma proteger com unhas e dentes: o isolamento absoluto daquele experimento. Não havia jornalistas de grandes veículos, não havia comissões científicas independentes e não havia homologação internacional. Apenas 5 testemunhas locais presenciaram o Flyer subir aos céus. Para os Wright, o voo não era um presente para o progresso humano, era um segredo industrial, uma mercadoria a ser protegida sob 7 chaves. Entre 1903 e 1908, enquanto o mundo fervilhava com a curiosidade aeroespacial, os irmãos Wright operaram sob uma paranoia comercial sem precedentes. Eles se tornaram os fantasmas de Ohio. Eles se recusavam a realizar demonstrações públicas porque temiam, de forma quase patológica, que qualquer pessoa pudesse olhar para seu sistema de transmissão por correntes ou para a geometria de suas álamos de controle e roubar seu segredo. Eles chegaram ao extremo de recusar propostas de contratos milionários com o exército dos Estados Unidos e com o governo britânico, simplesmente porque não permitiam que os militares vissem o avião antes de um depósito integral ser feito. Enquanto outros inventores trocavam correspondências e compartilhavam descobertas, os Wright trancaram a aviação em um cofre. Eles não queriam ser os pioneiros que inspiraram o mundo, eles queriam ser os únicos donos do direito de voar. Enquanto os Wright se escondiam em galpões empoeirados, Paris assistia a um fenômeno completamente diferente. Santos Dumont era a antítese do segredo. Ele transformou a Cidade-Luz em seu laboratório pessoal e público. Em 1901, ele já havia conquistado o prêmio Delche de la Meurthe ao contornar a Torre Eiffel com o dirigível número 6, provando que o homem poderia, sim, navegar pelos céus com precisão. Mas sua verdadeira obsessão era o voo mecânico puro, sem a ajuda de gases leves. Diferente dos americanos, Dumont trabalhava sob a luz cegante da opinião pública e o escrutínio rigoroso do Aeroclube de France e da Federação Aeronáutica Internacional, FAI. Aqui reside o ponto crucial da disputa técnica, o conceito de autonomia de voo. Os registros dos Wright em 1903, 1904 e 1905 apresentam uma dependência absoluta de fatores externos. Para decolar, o Flyer exigia condições de vento contra-específicas e o uso de um derrick, uma estrutura de madeira com um contrapeso de ferro que funcionava como uma catapulta, lançando o avião sobre um trilho de madeira. Sem o trilho e sem o arremesso mecânico, o Flyer era um prisioneiro do chão. Dumont considerava isso uma trapaça técnica. Seu 14 bis foi projetado para ser um veículo terrestre e aéreo completo. Ele possuía um trem de pouso de 3 rodas de bicicleta e um motor Antoinette de 50 cavalos, posicionado na traseira da estrutura Canard de seda e bambu. Em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, Dumont não apenas voou, ele estabeleceu o protocolo técnico que rege a aviação moderna. O 14 bis correu pela grama, venceu a inércia por seus próprios meios e subiu diante de uma multidão de 1000 testemunhas e juízes oficiais.
Para a ciência daquela época, o que os Wright faziam era um arremesso assistido. O que Dumont fazia era aviação autônoma. A reação dos Wright ao avanço europeu não foi um convite à competição amigável, mas sim o início da mais agressiva e paralisante campanha judicial da história industrial. Eles perceberam que o controle técnico estava escapando de suas mãos e decidiram usar o sistema legal como uma arma de destruição em massa. Eles patentearam a torção de asa, um método primitivo de controlar a inclinação lateral da aeronave. Na interpretação agressiva de seus advogados, qualquer aeronave que utilizasse qualquer sistema para fazer uma curva no ar, mesmo que fosse um sistema diferente do deles, estava infringindo sua propriedade intelectual. Eles não lutavam apenas nos tribunais de Dayton e Washington, eles criaram uma rede de espionagem. Os Wright enviavam investigadores a festivais aéreos na Europa e nos Estados Unidos para fotografar os mecanismos de controle de outros inventores. Pilotos eram intimidados com intimações judiciais entregues na pista instantes antes de decolarem. Glenn Curtiss, o gênio mecânico que se tornou o maior rival americano dos irmãos, foi perseguido implacavelmente por anos, o que quase levou à falência de suas empresas. O resultado foi catastrófico para a inovação. Enquanto a Europa, inspirada pela abertura de Dumont, via surgirem dezenas de novos modelos de aviões por ano, a aviação nos Estados Unidos estagnou por quase uma década sob o peso de processos judiciais. Wilbur Wright chegou a declarar publicamente que não tinha interesse no progresso da ciência aeronáutica, mas sim no retorno financeiro total de seu investimento. Esse contraste era insuportável para Dumont. Enquanto os Wright cercavam o céu com arame farpado legal, Dumont reagia com um gesto de desprendimento aristocrático. Ele nunca patenteou uma única invenção. Ele acreditava que a patente era um crime contra o desenvolvimento da humanidade. Dumont entendia algo que os Wright, em sua visão puramente mecânica, ignoravam. A aviação precisava de uma interface humana intuitiva. Pilotar as primeiras máquinas era uma tarefa de carga cognitiva exaustiva. Era necessário controlar o manche, o motor e o equilíbrio em 3 dimensões simultaneamente. Em 1904, durante um jantar com seu amigo pessoal, o joalheiro Louis Cartier, Dumont desabafou sobre a periculosidade de usar relógios de bolso durante o voo. Soltar os controles para tatear uma corrente e abrir um relógio de metal poderia resultar em um mergulho fatal. Cartier não apenas ouviu a reclamação, ele projetou uma solução que mudaria a moda e a engenharia para sempre. O relógio Cartier Santos foi criado com uma caixa quadrada inspirada na geometria do 14 bis e parafusos expostos que remetiam à estética dos hangares. Foi o primeiro relógio de pulso masculino funcional da história, projetado especificamente para ser uma ferramenta de aviação. Ele simbolizava a filosofia de Dumont. A tecnologia deveria servir ao homem, tornando sua jornada mais segura e, por que não, mais elegante. Enquanto os Wright calculavam como cobrar por cada metro voado, Dumont e Cartier criavam ferramentas que permitiam ao homem focar na liberdade das nuvens. O relógio no pulso de Dumont era o primeiro item de um cockpit moderno, uma extensão do próprio corpo do piloto. A fase de maior brilho de Dumont veio com o projeto da Demoiselle, Libélula. Era o primeiro ultraleve do mundo, um avião tão leve e estável que Dumont o utilizava para visitar amigos em Paris. Em vez de vender os direitos de fabricação para enriquecer, ele fez o impensável para os padrões dos Wright. Ele publicou as plantas detalhadas da Demoiselle em revistas técnicas como a Popular Mechanics, autorizando qualquer pessoa a construí-la. Ele queria que o céu fosse democrático, mas sua utopia humanista começou a desmoronar com a chegada da Primeira Guerra Mundial. Ao ver a sua invenção, que ele imaginava ser a ferramenta definitiva para a abolição das fronteiras e a união dos povos, ser transformada em um vetor de morte, Dumont entrou em colapso.
O avião passou a ser usado para lançar bombas incendiárias e gás venenoso sobre cidades europeias. Ele sentia-se pessoalmente responsável por cada vida ceifada do céu. O homem que fora o centro das atenções mundiais começou a buscar o isolamento. A esclerose múltipla, uma doença degenerativa cruel, começou a roubar-lhe a dignidade física, a mesma coordenação motora que lhe permitira dominar o vento. Ele passou por sanatórios na Suíça e na França, vivendo sob nomes falsos para evitar o assédio de um mundo que agora lhe causava repulsa. Quando finalmente retornou ao Brasil, em 1932, ele encontrou o horror final. Aviões brasileiros sendo usados para bombardear compatriotas durante a Guerra Civil. O som dos motores que ele mesmo ajudara a criar, agora semeando pânico em solo nacional, foi o gatilho final para sua melancolia. Santos Dumont, por não ter patenteado seus projetos e por ter morrido em um ato de desespero, foi lentamente apagado dos registros internacionais durante a ascensão do poderio cultural americano no século XX. Ele não tinha uma corporação para defender seu nome, nem contratos de exclusividade com museus. Mas o seu legado não está em papéis assinados, mas na essência da ciência aberta. O coração de Dumont, hoje guardado em uma redoma de ouro no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, é o símbolo silencioso de uma genialidade que a ganância não conseguiu corromper. A história oficial escolheu os Wright pelo seu sucesso comercial e sua eficiência bruta. Mas a história do espírito humano pertence a Santos Dumont. No final, quem realmente conquistou o céu? Aqueles que tentaram possuí-lo como uma mercadoria ou aquele que abriu as portas das nuvens para toda a humanidade, mesmo que o custo fosse a sua própria alma?